Olá, boa noite. Vamos iniciar mais um Qual o Tema? Hoje recebendo o professor Rafael, que irá falar conosco da sua temática. Vamos aí receber os convidados, as pessoas que vão participar conosco. Mais uma live. O Rafael já entrou. Vou fazer o convite aqui. Aguardar. Professor Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Rafael, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer recebê-lo, queria te agradecer por ter topado participar aqui conosco do projeto, compartilhando aí sua temática. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço pelo convite. Rafael, eu queria te pedir então para se apresentar, né, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Falasse um pouquinho de você. Então, meu nome é Rafael França, eu sou professor de História na Educação Básica aqui em Campos dos Goytacazes, né, um município do Norte Fluminense. E eu venho de Volta Redonda, né, que é uma cidade no sul do estado, e lá eu fiz a minha graduação. Depois que eu vim para Campos, eu fiz um mestrado aqui na UENF. Eu mudei um pouco, né, da temática de pesquisa, mas nem tanto, na verdade. Assim, depende da perspectiva, né? Uhum. E foi uma alegria muito grande reencontrar minha monografia, né? Que é a proposta do projeto Qual é o Tema, de voltar a esse trabalho monográfico foi muito interessante, porque eu percebi assim, o quanto eu mudei de tema, mas eu permaneci com as mesmas questões, as mesmas inquietações, né? Muito próximas. Sim, E aí eu fiz o mestrado aqui na UENF, em Sociologia Política, e que legal. depois eu fiz o doutorado em História lá na Rural, né, do Rio, lá em Seropédica. E continuo aqui em Campos, continuo aqui atuando na educação básica também. Sim. É, professor, eu queria te perguntar por que história, né? O que te levou a se interessar por história, a arte aí, né? Então, caminhar para a história. Então, eu nunca sonhei, na verdade, aquela coisa, né? Ah, eu quero ser Uhum, professor, eu vou estudar história, eu nunca tive isso. Eu sempre tive um interesse muito grande pela área de humanas uhum, e uma quase ojeriza à área de biológicas, a medicina, qualquer coisa que envolvesse legal. sangue, né? Porque eu não gosto de sangue, na verdade. Aham, E aí eu tentei, na verdade, primeiro ir para a área de comunicação, né, jornalismo, algo nesse sentido, só que por questões diversas, né, de acesso mesmo a esse curso em universidades públicas. Volta Redonda é uma cidade, né, que é uma cidade industrial que foi pensada e organizada para isso, e ela tinha na época uma universidade, um polo da UF com uhum, todos os cursos na área de engenharia por conta da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, na cidade de Volta Redonda não teria outra possibilidade. E aí eu acabei não passando no vestibular para comunicação, né? E por questões práticas, falei, eu vou fazer um curso na área das ciências humanas e depois eu faço comunicação. Aí é isso que eu uhum. entrei na graduação em História em 2005 e quando eu entro na graduação, eu falei assim, não, eu não vou fazer comunicação coisa nenhuma, eu vou continuar na história sim. É que eu me encontrei dentro desse campo. Sim. Aproveitando aí que o interesse não era esse, né? E você dá aula, então o que te levou, despertou a também não só ficar na pesquisa, mas também a entrar para a sala de aula? Então, na verdade, assim, as graduações elas têm um perfil muito específico, né? Dependendo da Uhum, universidade, do horário que você faz o curso. E a minha graduação, ela foi feita numa instituição que é muito conhecida na cidade, né? Porque essa instituição que formou grande parte dos professores e professoras
em Volta Redonda e região, que a época era FERP e que hoje é um centro universitário, que é o Centro Universitário Geraldo de Biase. Então, Uhum. o foco do curso era a licenciatura, era a docência, né? Sim. A questão da pesquisa, ela aparecia eventualmente, né? E hoje eu vejo que ela está ainda mais forte, mas lá naquele momento, né, em 2005, 2006, quando eu estava logo no início da graduação, o foco era a docência. Então, assim, eu não tinha dúvida de que eu iria para a sala de aula. O meu Aham. desafio era, eu quero estar na sala de aula, né, porque eu percebi que eu gostava também, e aí, Uhum. no meu caso, não foi um dom, uma coisa assim, foi realmente aprender a estar naquele espaço e poder contribuir ali de alguma forma, enquanto um profissional da educação, mas o grande desafio era conseguir atrelar isso ao universo da pesquisa, ao mundo acadêmico, né, porque a gente sabe que não há qualquer incentivo para que nós, professores da educação básica, e aí eu digo assim, qualquer incentivo não é no poder público municipal, estadual, assim, é no geral, né, a nossa Sim. estrutura de trabalho, ela não incentiva o professor da educação básica a se engajar no universo da pesquisa. Verdade. Temos isso aí. Quero agradecer aí a presença da Dona Eurídice, do São Calixto, da Arlete, da Maiara, que estão nos acompanhando aí. E também, agora a pergunta-chave, né? Por que esse tema, Rafael? O que te levou a escolher esse tema específico? Aí você já pode ficar à vontade, tá? Para começar aí a contar pra gente aí a sua pesquisa. Então, por que esse tema? Eu não sei se eu sei responder assim, exatamente, por que que eu escolhi esse tema assim? Eu Uhum. ontem, né, quando eu fui retomar com mais cuidado a monografia e fui lendo e fui relembrando, né, aquele período lá de 2008, quando eu escrevi efetivamente a monografia, eu fui fazendo algumas anotações e me veio à mente assim, o que que foi muito importante para mim. E aí eu tive uma professora, né, que foi, hoje é uma amiga e à época foi uma professora incentivadora da pesquisa, de ir a congressos, de não Uhum. ficar restrito àquele espaço da universidade. Ela sempre dizia assim, não deixe que a universidade atrapalhe os seus estudos. Eu não entendia aquilo, né? Eu acreditava, mas eu não entendia o que que era. E era muito nesse sentido, assim, de não ficar restrito a esse universo. E durante esse período da graduação, né, a gente vai encontrando muitos autores e autoras e pensamentos que estão totalmente fora daquilo que a gente conhece, né? Verdade. Eu entrei na graduação, tinha acabado de finalizar o ensino médio, tinha 18 para 19 anos, acho que já 19. Então, assim, muito, né, sem saber muita coisa. E aí conheci alguns autores, né, com alguns professores, e essa professora, que é a professora Irene, ela me apresentou o Michel Foucault. E aí quando eu comecei a ler o Foucault, eu vi aquelas coisas assim, eu falei, caramba, como que o cara, ele pensou esse negócio, como que ele falou isso, sabe? Como que... Uhum. Claro que muita coisa eu não entendia, e eu até fiz esse apontamento aqui, né, que sim, tem muitas questões que a gente não entende, porque demandam amadurecimento, demandam outras leituras, né, outras trajetórias, enfim. Mas eu continuava lendo. E ela me desafiava e eu ia lendo, e ela me propunha um texto, e eu lia, a gente conversava depois da aula, né? Tinha um trailer perto da universidade, e aí a gente ficava lá depois da aula, que era aula à noite, a gente ficava Uhum. lá conversando sobre os temas e tal. E aí eu falei, eu quero pesquisar alguma coisa assim, que seja diferente, né? Que eu fui muito tocado por essas outras perspectivas da história, né? Essa história não tão tradicional, essa história que dialoga com que hoje eu chamaria de uma história mais arejada, né? Uma história mais provocativa, uma história Uhum. fora desse lugar comum. E aí eu falei, Sim. eu vou olhar minha cidade, né? Volta Redonda. O que Volta Redonda tem? Né? Volta Redonda é uma cidade toda organizadinha, uma cidade que aí, isso está na monografia, né? Uma cidade industrial, uma cidade que foi planejada, uma cidade que tem
como foco não uma igreja, né? A cidade não cresce em torno de uma igreja. Você vai na Praça Central de Volta Redonda, você não vai ver uma igreja. Né? O foco da cidade, né? A cidade se organiza, se estrutura, a dinâmica toda é em função da companhia siderúrgica. É a usina que imprime o ritmo de vida da cidade. Eu falei, cara, então é isso, né? Eu vou nesse campo. Só que eu não quero saber de usina, não quero saber só disso, né? Eu quero saber das pessoas que vivem nesse lugar. E aí eu tento voltar meu olhar para essas pessoas. E aí a gente tem uma universidade, uma diversidade de pessoas envolvidas nesse espaço. Só que eu sempre me encantei muito, né, nas leituras que eu tinha contato, né, durante a graduação, com os excluídos da história, os marginalizados da história. Eu não entendia muito bem porquê também, mas eu sentia isso, assim, isso me tocava. Né? Claro que hoje, né, tá fazendo 12 anos que eu terminei a monografia, então já tem um tempinho. Hoje eu consigo olhar retrospectivamente e entender um pouco, né, a partir de quem eu sou, da trajetória que eu tenho, das escolhas que eu fiz posteriormente. E aí eu me deparo com essa realidade, né, pesquisando sobre a história de Volta Redonda. A cidade toda organizada, você tem um bairro dos funcionários, o bairro dos engenheiros da CSN, o hospital para os funcionários, uma área de lazer para os funcionários, e a cidade, a CSN começa a ser construída na década de 40, eu acho que termina em 50, quando a cidade também é emancipada, né, que era um distrito de Barra Mansa, que é uma cidade do lado, e aí eu vejo que na década de 60, 2 hospitais psiquiátricos são instalados em Volta Redonda. Falei, caramba, né? Aí Foucault aqui na cabeça, né? Toda a afetação da história da loucura, né? Que foi o material que eu li inicialmente. Eu falei, então eu quero falar sobre isso. Eu quero estudar a produção da loucura na cidade industrial. E é aí, por que insidiosa, né? Porque a Irene falou, não, você tem que trazer uma palavra assim, que seja provocativa, né? Algo que desafie, algo que chame a atenção. Eu me deparei com essa palavra, eu falei, poxa, é isso, porque na verdade, gente, assim, do que eu estou pensando, do que eu estou falando, né? De uma ordem social que estabelece o que é o normal, o que é patológico, e aí eu tento evidenciar no próprio trabalho que eu não estou desconsiderando a existência de patologias orgânicas, digamos assim, da questão do cérebro, psicológica, enfim, de patologias mesmo que as pessoas precisam de cuidados, enfim. Não é desconsiderar isso, mas é pensar também que há uma ordem social que produz a loucura, né, que produz o que é o normal e o que não é o normal. Né? Então, isso foi o que me impulsionou a buscar a fazer esse trabalho, né, na verdade. Eu achei muito legal mesmo. Eu lendo assim, eu falei, caraca, cara, eu não tinha pensado nisso desse modo. Aí a gente passa a ver, né, os exemplos que você dá ali, fazendo toda essa coisa. E dá pra ver que Foucault te teve ali, né? Porque tá presente em toda ali a obra. Eu fiquei, caraca, né? E tu apresenta algumas obras dele, eu fiquei, cara, eu nem sabia que ele falava essas coisas, assim, em certos pontos, que às vezes a gente não busca tanto, né? Mas eu falei, cara, muito legal mesmo. Aí, Rafael, agora você pode ficar à vontade, tá? O tempo aí é todo seu para contar pra gente aí, então, sobre a sua pesquisa. Então, tem alguns pontos, né, assim, essa foi uma pesquisa que depois eu acabei não dando continuidade, né, porque aí eu terminei a graduação e vim para campus, e no ano seguinte no mesmo ano eu tentei o mestrado na Rural, não passei, aí, o que é uma coisa muito curiosa, né, no ano seguinte eu tentei outro projeto aqui em campus, na UENF, e o mesmo projeto que era a pesquisa da monografia eu tentei na Unirio. E aí eu passei nos dois. Assim, Caramba. deu uma sorte, né? Porque foi sorte, mas eu vi assim, como que um projeto que não coube em um programa acabou cabendo em outro, mas como eu estava em campus, fazer uma pesquisa em campus, enfim, eu acabei não seguindo nesse tema, né? Que foi um tema que ficou adormecido, quem sabe um dia poderia voltar a ele, né?
Mas aí, então, falando um pouco sobre o próprio trabalho, né? O Foucault, ele é um autor, assim, que é desafiador, né? Ele tem várias etapas do pensamento dele, tem várias formas de se trabalhar com o Foucault, a partir do Foucault, enfim, tem muitas entradas e saídas possíveis com esse autor. Nesse Sim, momento do trabalho, né, nessa época lá, eu não tinha maturidade para entender muita coisa, né, acabava usando o que era possível, evidente. Mas o sim, que eu acho que é muito bom também, porque a gente não pode achar que você vai dar conta de tudo, achar que você vai conhecer tudo. Assim, você não pode parar de fazer, mas seguir com responsabilidade. E aí, o orientador é fundamental. Né? Essa minha professora, Irene, ela foi assim, fundamental porque ela sabia me incentivar a seguir, mas sem um amigo ontem, eu acho que ele está até aqui, o Natanael Silva, sim, tá a aí. gente está organizando um dossiê, a gente estava discutindo, né, sobre uns textos e tal, e aí ele usou um termo assim que eu falei, Natan, eu vou usar esse termo agora, que é a síndrome do pioneirismo. Então, assim, a gente achar que a gente está inventando a roda. Não, a gente não está Uhum. inventando a roda, a gente está dando uma contribuição àquele campo de estudo, aquele... Né? Ah lá, o Natan está aqui. Boa Então, noite, assim, Daniel. boa noite, Natan. A Carol também está Canal aqui, a também. Evelyn está aqui. É uma galera legal aqui. Então, assim, a minha orientadora foi muito importante nesse sentido, por quê? Né? E eu acho que a gente deve fazer isso nos trabalhos. Buscar quem já trabalhou com aquilo. Então, Uhum. o Foucault foi um start, mas assim, tem várias pessoas no Brasil que pesquisaram a questão da loucura. Né? Eu li um trabalho, agora não vou me lembrar o nome do autor, mas que foi um dos primeiros, que ele faz um mapeamento desses hospitais psiquiátricos, a questão de Barbacena, explicar, né, o Uhum. porquê Barbacena, como que isso foi acontecendo lá. Tem o outro, que é o Pessotti, eu acho, que ele fala do século dos manicômios. Tem Uhum. a Clementina Pereira da Cunha, Maria Clementina, que fala de Juqueri. Aí eu comecei a mapear assim, e ver como que a gente tem várias produções sobre a loucura e os hospitais psiquiátricos e essa dimensão no olhar histórico, né? E como que isso era possível. E aí, Volta Redonda, o que eu, né, fui conseguindo perceber nesse momento que aí também é uma coisa, foi uma pesquisa monográfica, né, ela é limitada, como toda pesquisa é, né, depois a gente aprende isso, que no mestrado ela também é limitada, no doutorado também, ela está ali, ela é o possível naquele momento. Mas o que me interessou, assim, que eu fui tentando perceber, né? Como que tinha nessa cidade, que é uma cidade planejada, organizada, enfim, em torno da indústria, uma articulação entre o saber médico, que depois a gente vai ver isso em outros lugares, né? A Margarete Rago fala disso também, do Cabaré ao Lar, um entrelaçamento do saber médico e dessa loucura produzida insidiosamente na cidade, né? Porque é muito cruel da maneira como se faz isso também, como que se qualifica, e aí o saber médico é mobilizado para justificar isso, e o disciplinamento desse espaço urbano. E aí você tem uma cidade operária, organizada, disciplinada, né? Pelo menos teoricamente, né? A partir desses enquadramentos. Porque aí, como eu não dei continuidade, né? Mas certamente se eu fosse continuar o trabalho, eu perceberia formas de resistência a esse disciplinamento, né, outros agenciamentos que foram feitos, enfim. Sim. Então isso eu acabo colocando no trabalho, né, fazendo esse mapeamento do que já foi produzido, né, algumas coisas, alguns trabalhos que já foram produzidos, e mobilizando alguns desses conceitos, né, como a questão de disciplina, de saber médico, definindo o que eu estou entendendo como cidade industrial, porque isso é uma coisa que eu acho que é muito importante também. Né? A gente sempre fala de algum lugar, a gente sempre fala a partir de algum lugar, e a gente não tem como dar conta de tudo. Então, isso não é um problema. Né? Se eu digo de onde eu estou falando e com quem que eu estou falando sobre isso com esses autores a partir dessa perspectiva, é uma perspectiva possível.
né? Então, foi muito nesse sentido. Deixa eu ver mais o quê? Uma questão que sempre me provocava muito, né, é essa noção de ordem e desordem. Né? O que que é a ordem, o que que é a desordem? O que que é o normal e o que que é o patológico? E quem que qualifica isso? Quem que diz quem pode falar e quem não pode falar? Né? Quais são os... Eu acho que deu uma travada aqui. Tá certo? Voltou. Não. Quem que pode dizer quem está certo e quem que está errado? Quem que é normal e quem que não é normal? Né? Quem que está são e quem que é doente? Então isso era uma coisa que me intrigava muito, né? E até hoje, na verdade, porque depois eu acabei indo estudar as questões de gênero e sexualidade, particularmente população trans, né? A população travesti, transexual e transgênero, e eu percebo que e aí por isso que eu digo que há uma certa continuidade, porque a lógica que está operando para dizer quem é o normal e quem é o louco é uma lógica, se não é igual, ela é muito similar a essa lógica que opera no campo do gênero e da sexualidade. Né? Do que você pode fazer, o que você não pode. O que é uma transgressão e o que não é uma transgressão. Né? E vamos lembrar também, né, eu descobri depois, na época ainda não tinha essa noção, a população homossexual ela foi por muito tempo qualificada enquanto louca. Né? Nós temos muitos casos, e isso merece investigações no campo da história de pessoas que foram internadas, sofreram lobotomia e chegaram a morrer internadas em hospitais psiquiátricos por serem homossexuais. A própria Clementina, a Maria Clementina, ela tem um artigo que fala do caso de uma mulher que foi internada no Juqueri, se eu não me engano, porque ela foi encontrada com roupas de homem, a Antônia. E aí por que ela fazia isso? Porque ela não poderia assumir a família, né, depois que algumas pessoas tinham morrido, ela não poderia assumir a herança dela e tudo mais por conta disso. E aí ela acaba sendo internada. Então, assim, e quem diz que ela é louca? São os médicos, né? Assim, é esse saber médico, é esse poder. Então eu acho que isso está em jogo na construção da cidade, né? Sim. A Mayara comentou aqui, o caso de Barbacena é um retrato disso, né? Fala um pouco sobre isso. Essa questão que você levantou aí, no final eu anotei um negócio que falei assim, lá no final, razão e loucura, né? Aí, bem esse negócio, quem dita o que é loucura, né? Quem vai dizer o que é loucura? Eu não tinha parado para pensar nesse papel dos médicos assim. Eu fiquei, caraca, é algo bem interessante, né? Assim, intrigante também dessa questão. O Foucault tem várias obras onde ele vai mostrando isso, né? E aí não só o Foucault também, né? Assim, a gente tem outros autores, né, que vão falar da questão da instituição, né? Como que a instituição tem esse peso, tem esse... ela funciona nesse processo de disciplinamento, né? Aí, claro que depois a gente tem também, assim, uma visão, né, de... não é só disciplina, mas é também controle. Então a gente tem sociedade disciplinar ou sociedade do controle. Eu acho que nós temos algumas lógicas operando nessa formação da sociedade, né? E do que a gente é e como que a gente está nesse processo. Eu achei bem interessante também quando que você fala disso, né? Quando eles planejaram a cidade toda e aí eles começam a estruturar que tinha que ter toda uma moral, um bom costume, né? Aí tem um caso lá, achei interessante, que é um caso, acho que tinha um cabaré, algo assim do tipo, na cidade próxima ali, e que depois acabou que, um fechamento disso, acabou virando a casa de tratamento A de casa de saúde. saúde. Isso. Então, ontem, isso é muito engraçado, né? Porque eu relendo o trabalho, eu falei, caramba, eu escrevi umas coisas que eu não achava que eram legais, assim, sabe? A gente acha que tudo é uma porcaria. Mas outras coisas você vê, fala, poxa, isso você vê como que não tá bacana, né? E aí eu percebi isso também, por exemplo, assim, como que, evidente, o trabalho tem várias falhas, né?
E uma delas são algumas informações que eu coloco e não tem exatamente a fonte, né? Eu usei nesse trabalho algumas entrevistas, mas não foram entrevistas que foram transcritas, que tem termo de autorização, né? Então, assim, e tudo isso a gente aprende, principalmente depois que eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado com entrevistas, eu fui percebendo que assim, a gente precisa, né, ter alguns cuidados metodológicos, e aí, claro, a monografia não tem como a gente dar conta de tudo, mas foi porque assim, eu tentaria fazer isso depois, né? Então essa questão do cabaré é um exemplo disso, assim, porque isso aparece, né, enquanto uma fala de um dos entrevistados que não foram foi mais um bate-papo, não foi efetivamente uma entrevista que trouxe essa informação. Mas é muito interessante que, por exemplo, Volta Redonda não tinha um motel. A cidade não tinha. É porque a cidade, o trabalhador, e eu não conheço se já foi feita alguma pesquisa em relação a isso, mas o papel do serviço social nesse processo de organização e disciplinamento da cidade também, porque é uma lógica de que o trabalhador deve ter a sua energia destinada para o trabalho na usina, para a produção. Então, assim, a lógica da CSN, ela é muito forte na cidade, né? Eu lembro que na minha turma, alguns colegas fizeram pesquisas também sobre greves que aconteceram na CSN, sobre como que o uniforme da usina, ele representava uma possibilidade de ter crédito no comércio local, porque ser funcionário da CSN era uma coisa assim, que te dava quase carta branca para acesso a várias questões na cidade, né? E aí, na década de 90, a usina é privatizada, né? E tem todo um processo de desmonte, né? Da questão neoliberal e tal. Eu não entro nesse ponto, né? Acabo ficando na questão da loucura dos hospitais psiquiátricos, e é o momento em que a gente está vivendo no Brasil também a reforma psiquiátrica e um processo de desinstitucionalização. Então, no início, e aí por que eu faço esse recorte, né, de 1964 até 1994? Porque em 64 é quando foi fundada o primeiro hospital psiquiátrico em Volta Redonda, que é a Clínica Santo Antônio, que ela estava geograficamente localizada em um bairro totalmente afastado do centro da cidade. Travou aqui, eu não sei se... Voltou. Deu uma travadinha, Tá mas bem? voltou. Tá bem. Tá. Que é o bairro Retiro, né, que é um bairro que existe até hoje, era um bairro bem afastado desse centro urbano mais movimentado, é um bairro, talvez eu pudesse dizer, um pouco mais rural, que é o Retiro. Então, em 64 foi instalada a primeira clínica e em 1967 a segunda clínica, ambas privadas, mas que tinham parcerias, né, com na época acho que era INAMPS, aí tinha porque na verdade, aí o que eu percebi conversando com um desses donos das clínicas, né, é que as pessoas que eram identificadas enquanto loucas, entre aspas, nesse momento, elas eram encaminhadas ou para Juiz de Fora ou para o Rio de Janeiro, ficando longe de suas famílias. E aí, quando se instala a primeira clínica ali, é uma forma de você ter um acesso mais próximo e talvez menos custoso. E aí, essas clínicas de fora, elas vêm e instalam uma segunda também. Por isso, a década de 60. E 94, porque a Clínica Santo Antônio, ela encerra suas atividades, né, nesse movimento da reforma psiquiátrica, e a Casa de Saúde Volta Redonda, ela passa a estar sob intervenção do poder público municipal. Então, por isso que eu faço o recorte até 94, e aí a pesquisa foi feita em 2007 para 2008, e já estava-se num processo de fechamento da clínica também. E na época, a Cristiane, que era uma assistente social, depois eu acabei perdendo o contato com ela, ela até me apresentou um projeto das residências terapêuticas, né, que faz parte desse processo de desinstitucionalização, de fechamento dos hospitais psiquiátricos.
porque havia pessoas assim que estavam há 30, 40 anos internadas. Caramba. Viveram lá a sua vida inteira. Porque é isso, né? Assim, como que alguns espaços acabam virando depósito de gente. Sim. Né? E a estrutura desses hospitais, né? E aqui, claro, eu estou buscando um olhar histórico, Uhum. socioantropológico, por assim dizer. Não estou avaliando a conduta médica, como que é feito o tratamento lá, enfim, porque eu nem tive acesso a isso, mas a estrutura é uma estrutura muito, muito próxima do que a gente tem nas prisões, por exemplo, né? Com gradeamento, com celas, que não Nossa. são quartos, efetivamente. Enfim, é essa condição que a gente vê, por exemplo, né, quando tem um livro da Daniela Arbex, que ela fala dos manicômios também, né, principalmente em Minas Gerais. E aí como que isso foi, assim, que ela usa um termo, eu não sei se é genocídio, mas, assim, foram milhares de pessoas mortas nesses hospitais no Brasil inteiro, né? Nesses hospitais psiquiátricos. E muitas pessoas enterradas ou qualificadas como indigentes, porque as famílias também não buscavam, enfim. A gente tem muito ainda a se pesquisar sobre isso, né? Sim. Foi uma parte da história que acabou resultando muita barbaridade também, né? Que as pessoas já eram jogadas lá, alguns tratamentos, né? Muitos que não eram, não tinha muito coisa medicinal mesmo, mas era. Eu lembro que na época da faculdade também tinha até um colega de turma que queria fazer sobre o tema de falar sobre os manicômios, né? Ele até desistiu dessa temática na época, mas ele comentava um pouco sobre esse tema. Acho que as coisas. Ela ficava até meio aterrorizada, né? A gente fica, porque essa coisa mesmo que você falou, né? Parece prisões, né? O intuito de prisões. Parecia que era para deixar o pessoal lá, já que eles não fazem, né? Eles são loucos, vamos afastar eles da sociedade, então deixa lá que para cuidarem deles, né? Mas para tirar eles mesmo de circulação. É muito A louco isso. Mayara lembrou que o título do livro da Daniela Arbex é Holocausto Brasileiro, não é genocídio, não. Local. É o Holocausto Brasileiro. É um livro muito interessante, que ela faz esse mapeamento, né? Assim, tem algumas estimativas de quantas pessoas teriam morrido nesses lugares, enfim. É muito interessante, Matheus, e aí o Foucault, né, na História da Loucura, na Idade Clássica, ele mostra assim, como que a sociedade, e aí, evidente, né, bom lembrar que o Foucault está pensando muito no mundo ocidental, né, é uma perspectiva a partir da Europa, né, a gente Uhum. tem outros lugares, outras visões talvez sobre isso, mas assim, ele vai mostrando como que o olhar sobre a loucura ele vai mudando ao longo da história. Né? Nem sempre os loucos foram tratados dessa forma, quem é considerado louco. Né? Foi tratado dessa forma como a gente começa a tratar a partir da modernidade. E aí ele vai entendendo como que a ascensão do saber médico e da clínica, do hospital, né? O que é a própria instituição hospital, que nem sempre foi o lugar para se curar. O hospital, Uhum. por um longo período, né, durante a Idade Média, ele era um espaço onde as pessoas iam para morrer ou com uma perspectiva muito mais filantrópica de alimentos, enfim, não com essa perspectiva de cura, né, se a gente pode dizer que hoje o hospital serve a isso da forma como ele existe, mas como que isso muda? Então, eu acho que isso que é muito interessante, né? Sim. Porque, em última instância, a gente tá entendendo que as coisas não são naturais, né? As coisas são sociais, elas são historicamente constituídas. Então, isso que a gente tem como um dado natural, não é natural. Né? Por isso que a loucura ela é produzida. É nessa perspectiva. Né? Ela é um dado histórico, assim, ela pode ser problematizada a partir de uma perspectiva histórica, porque não é natural. Não é natural que hoje a gente pegue qualquer criança que é mais agitada um pouco
e enfia um monte de remédio na criança porque ela tem TDA, tem TDAH, tem isso. Não negando que essas questões existam. Evidentemente elas existem. Agora, por que que tudo precisa ser medicalizado? Por que que tudo que está fora do que é considerado como a ordem, como a norma, eu preciso ter um controle, né? Eu preciso ter parâmetros para dizer se é normal ou se não é normal, sabe? Então, e aí isso que me leva, por exemplo, às questões de gênero e sexualidade, né? Porque aí a gente vai ver a população trans, é doida, tem problema, mas como assim, né? Você vai abrir mão do privilégio de ser homem e as pessoas não entendem que não é isso, né? Não entenderam nada, na verdade, porque assim a gente tem uma norma que está sendo produzida, né, inclusive no campo da sexualidade, né, que é colocar a heterossexualidade como normal, como natural, como padrão a ser seguido, né, a cisgeneridade, né, que seria esse padrão de gênero de acordo, o masculino está para o pênis, assim como o feminino está para a vagina. Então, isso também foi elaborado socialmente. E aí, por exemplo, se a gente pegar o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, até muito pouco tempo, a homossexualidade era tipificada enquanto transtorno mental. E, pasmem, até 2018, né, de 2018 para 2019, que a gente tem a elaboração do novo CID, a travestilidade e a transexualidade também figuravam nesse documento enquanto patologias mentais. Transtorno de identidade. Né? Então, assim, isso é muito assustador que hoje a gente ainda esteja se baseando nessa lógica. Né? Porque aí, vendo esse trabalho, né? A Kátia está aqui, amiga lá da faculdade. Tá. Kátia Matos, um abraço, Kátia. Vendo esse trabalho, eu percebi que eu mudei de tema, mas eu não mudei tanto. Né? Porque eu continuei seguindo no campo da história com aqueles e aquelas que foram excluídos, que foram marginalizados, que foram invisibilizados. E não porque, como eu sou bonzinho, eu quero dar voz. Eu não quero dar voz a ninguém. Não é isso. Mas eu quero entender, inclusive, o lugar que eu ocupo na sociedade. Né? Porque não é o lugar desse padrão. Não é o lugar que eu estou confortável, não é o lugar que eu quero contribuir para a reprodução. Né? E aí, assim, é um processo, claro, que a gente não vai dar conta de tudo, mas eu acho que esse processo de desconstrução e de estar aberto a essas outras possibilidades é fundamental. Mudando um pouquinho desse assunto, assim, mas ainda nisso, por exemplo, tem uma amiga que está aqui, que é a Carol Capanema, e ela estuda história ambiental. Eu acho que é isso mesmo, o termo correto. Mas ela fala de natureza. Ela tem um livro que é assim, muito, muito, muito bacana, que é A Política das Minas. Que ela fala da mineração em Minas Gerais, no século XVIII e tal. E assim, ela vai mostrando como que a própria noção de natureza, ela também é historicamente constituída. Ela com um coraçãozinho aqui. Mandou. Assim, muito bacana, porque eu vejo assim, como que, na verdade, com uma temática que aparentemente é completamente diferente, né, e em alguma medida é muito diferente, sim, mas como que a gente se aproxima na medida em que, quando eu li o livro dela, eu fui tão afetado por aquilo que hoje eu olho, né, para o ambiente no qual eu estou inserido de uma forma completamente diferente. Porque eu me permito ser afetado por essa outra realidade, digamos assim, né? Essa outra possibilidade de enxergar aquilo que foi dado como natural. Porque, inclusive, aí olha como que a gente se aproxima. No discurso sobre a questão de gênero e sexualidade, se recorre muito ao sexo biológico como se fosse natural. É um dado natural. Olha, isso é biológico, isso é cultural. E não. Isso é da natureza, porque a natureza fez assim e a cultura quer fazer assim. Na verdade, não é isso. Né? A gente está atribuindo sentido às coisas. A gente está inventando. E a gente que é da história, né, claro que várias outras áreas fazem isso, a gente não faz isso sozinho,
Eu estou fazendo isso porque eu tive grandes contribuições da sociologia, da antropologia. Né? Se não fosse antropologia, eu não teria feito o trabalho que eu fiz. De estar na rua com travestis profissionais do sexo, isso posteriormente, né? De ética, de algumas éticas em relação à pesquisa, que eu acho que a história não se compromete tanto em alguns momentos. E eu ouvi, inclusive, de algumas professoras, eu prefiro trabalhar com gente morta, porque gente morta não vai poder reclamar aquilo que ela está falando. Eu falei assim, mas, e aí com gente morta, ou com um passado muito distante, eu não tenho que ter o compromisso ético que eu tenho com as pessoas que estão vivas? Não sei, eu acho isso, eu acho esquisito. Eu acho que a gente tem que ter com todo mundo, né? Mas é isso, assim, eu não sei se eu divaguei muito, mas eu tentei mostrar como que esse campo, né, ele me possibilitou esses outros olhares, esses outros pensamentos, enfim. Sim. E aí... Não, pode falar. Não, eu achei bem interessante isso mesmo, que tu abriu o leque, assim, para falar, né? Porque o que é normal, às vezes, não é é o que foi construído como normal, Às né? vezes não, sempre, né? É o que nos deram como normal, isso aqui é normal. Aí tem até um negócio que agora eu me lembrei da sua pesquisa, que, igual você falou do sexo, biologicamente, o sexo natural. Mas aí se a pessoa ela tivesse desejos, né, de sexo, sexualidade, se masturbasse, ela era maluca. Né? Tinha um ato Não, da loucura, era historicamente a insano, gente teve. né? É insanidade. O Foucault mostra. O Foucault Isso. mostra isso, né? Como que a masturbação, chamada a época de onanismo, ela é tipificada enquanto uma prática não normal, não natural. E assim, e se eu for pegar os trabalhos do Foucault, né? Claro que tem vários leitores de Foucault também que aprofundam e trazem outras perspectivas. É muito curioso, né? Como que a gente naturaliza isso, né? Assim, a gente vai aceitando e vai... eu acho que, assim, o que eu aprendi, né, com esse trabalho da monografia e que, claro, demorou tempo, né? E a gente está sempre aprendendo. Mas que a gente precisa desconfiar. A gente precisa desconfiar disso que é dado como natural. A gente precisa desconfiar da gente, né? E desconfiar não é achar, não é, entrar na paranoia de que, então tá tudo... Não, não é isso, assim. É ter essa desconfiança que eu acho que é muito saudável para o pesquisador e a pesquisadora, né? Assim, desconfiar disso que é dado como natural, como normal, como pronto, né? E, evidente, eu até tinha anotado aqui, é preciso tempo para poder entender. Né? E a Irene sempre me falava isso, né? De tipo, leia, estude, vai, porque o conhecimento ele vai assentando, né? E se eu falasse dessa monografia há 10 anos, eu jamais falaria tudo que eu falei aqui, evidente, né? Porque hoje eu entendo algumas coisas que naquela época eu até escrevi, mas eu não entendia com a profundidade que hoje eu entendo e espero que daqui a 10 anos, se eu for falar dela ou do que eu estou estudando hoje, eu consiga perceber camadas que hoje eu não consigo perceber. Sim. Né? E a gente ter consciência disso eu acho que é bom para não entrar nessa angústia também que o universo acadêmico nos imprime, né? Dessa coisa de você ter que fazer, de você ter que responder e sempre tendo que dar esse retorno, que vira uma coisa quase insana, né? Para falar da loucura, mas uma insanidade ruim nesse sentido, né? Porque gera angústia, que gera medo, que gera desespero, enfim. Para não entrar nas questões da academia também, né? Uhum. Mas isso é muito interessante. Eu já quero já ler o teu tema de mestrado e doutorado, porque eu achei bem legal, sim. Eu achei bem legal, cara. Eu gostei da tua pesquisa, sério. Me deixou com vários pensamentos, que tem coisas que a gente não vê, né? A gente passa às vezes despercebido. E eu fiquei, caraca, é verdade. Às vezes olhar de um outro modo, né? Porque às vezes a gente está taxado ali, né? No caso aqui a loucura é isso, mas tá. Aí tu tenta desvendar um pouco disso, indo buscando. Eu fiquei, cara, e isso cabe, igual estava falando anteriormente, né? Em várias outras coisas, né? Essa desconstrução. Eu acho que hoje em dia é necessário desconstruir muita coisa, né?
muitas coisas que mistificaram por aí, que tornaram é, como o certo, o correto, o natural, por muitas questões aí que vão entrar, social, religiosa, de quem está no poder, quem não está, né, que vão ditar essas regras. E eu nunca tinha reparado uma coisa que tu faz eu pensar, o papel do médico como poder. Eu falei, caraca, É, total. eu até brinquei com a minha irmã aqui, que ela quer fazer medicina. Eu falei, você já reparou que o médico tem um poder? Aí ela ficou assim, ué, como assim? Eu falei, lá no hospital, ele que manda, né? Se ele falar uma coisa, às vezes a gente nem desconfia aquilo, né? E é a voz dele, a autoridade ali. Eu fiquei com esse questionamento, mas eu achei muito legal mesmo. Pronto, pode falar, Rafa. Deixa você falar. Falhou um pouco. Falhou um É, pouco? porque falhou um pouco aqui, mas eu entendi que você falou do poder médico, né? Assim, o Foucault Uhum. tem várias reflexões sobre isso, né? Sobre a, esse saber poder, né? E eu acho que Uhum. é isso, porque a gente está falando de jogos de poder, na verdade. E Sim. você falou da desconstrução, né? E isso, inclusive, o Deleuze, Derrida, né? Da filosofia da desconstrução, da diferença, enfim, de pensar nesse processo de desconstrução, eu acho que é fundamental, assim, é muito importante. Só que eu gosto sempre de pensar isso com muito cuidado, né? Uhum. Porque, eu não sei, eu desconfio de algumas operações que estão em curso também nesse momento que a gente está, né, de algumas disputas de poder, que às vezes eu acho que, eu não sei, não é que é raso, mas que fica muito na superfície, sabe, de Uhum. algumas reflexões, e a gente precisa aprofundar isso, né, para Sim. perceber quais são essas lógicas que estão operando na produção da sociedade. Aí tem um trecho que eu vou te pedir licença para ler, que está na Claro. História da Sexualidade, volume 1, do Foucault, né, que é A Vontade de Saber, que ele, assim, isso me bateu muito forte, que ele diz assim, que a sociedade fala prolixamente do seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o que não diz, denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das leis que a fazem funcionar. Então, quando eu li isso, ontem eu li de novo, eu falei, caramba, eu não sei nem por que eu coloquei isso na monografia, na época, né, que eu acho Uhum. que eu não alcançava o que, quando eu li isso agora, eu falei, cara, essa nossa sociedade, ela ela que tá muito louca, assim, ela é muito cruel e perversa, porque, assim, as coisas são pensadas, né? As coisas são arquitetadas, as coisas são operacionalizadas para atender determinados grupos, né? E a gente precisa ter o compromisso de entender essas lógicas e tentar mudá-las. Por quê? Não só porque essas pessoas ficaram invisíveis na história, né? Porque ficaram e hoje têm ganhado alguma visibilidade, mas porque hoje as pessoas ainda estão morrendo por conta disso, né? Estão morrendo por conta do racismo e morrendo fisicamente e simbolicamente, né? Estão morrendo por serem mulheres, estão morrendo por serem pessoas trans. Então isso é uma coisa muito séria, muito grave. Estão morrendo por serem populações tradicionais, né, que são expulsas de suas terras, que são estereotipadas na fala de governantes, né, que não têm os seus direitos mínimos assegurados. Então, assim, não está tudo certo, né? Eu estou incomodado com isso, a gente precisa dar alguma contribuição para que isso possa mudar. Sim. Então, e a pesquisa é uma forma, né? Eu acho que ela ajuda, de alguma forma, a, a gente a pensar nisso, né? Sim. Rafa, temos aí 10 minutos. Passou tão rápido que eu nem olhei a hora. Isso Pois aí. então, eu não sei, É, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos algumas pessoas aqui, se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. opa. Dona Eurides aqui. Rafael, na sua pesquisa teve doença de loucura provocada pelo trabalho na indústria do aço, que na época era forte em Volta Redonda? Eurides? Então, Eurides,
Eu não cheguei, eu tinha um interesse, se eu desse continuidade, a pesquisar o porquê que as pessoas eram internadas. E aí certamente eu chegaria a isso. Só que naquele momento eu tive dois problemas. O primeiro foi que eu não tive acesso à documentação referente aos prontuários médicos, né? Porque como eram clínicas privadas e uma já tinha encerrado o funcionamento há bastante tempo e a outra estava sob intervenção, eu não tinha acesso aos prontuários. Então, eu não consegui perceber quais eram as causas das internações, né? Não dava para analisar isso e também no tempo da monografia isso não seria possível, isso eu tentaria fazer depois. O que eu percebi é que havia uma ligação forte da usina com a questão da organização da cidade. E aí o hospital psiquiátrico ele vai aparecer depois, né, do momento que a usina já está funcionando, em um espaço geográfico fora dessa cidade arquitetada para atender a usina. Agora, pelo o contato que eu tive com alguma documentação, eu percebi que tinha muita gente oriunda da Companhia Siderúrgica Nacional. Agora, quais foram os CIDs, né? Quais foram as doenças diagnosticadas? Isso eu não sei dizer. E não sei se alguém já fez alguma pesquisa sobre isso posteriormente, né? Mas que tem uma ligação muito forte, tem. Porque é essa arquitetura disciplinar, né? Sim, sim. Alguém mais tem alguma pergunta para o Rafa? Vamos ver. Pergunta, comentário. Podem comentar. Gente, esse tema é bem legal. Então, em Volta Redonda, Maiara, eram só hospitais privados, né, que tinham a parceria com o governo de pagamento de leitos, etc. Embora eu não tenha me aprofundado, né, nessa questão de quantos leitos eram públicos, quantos eram privados, mas em Volta Redonda, esses hospitais eram da iniciativa privada, sim. A partir de 94, um deles passa a intervenção, né, do poder público, mas até então eles eram da iniciativa privada. E que é uma coisa, assim, né, enfim, que dá pano para manga, né, para se pensar também, né, na questão financeira, né, ligada a isso, nas pessoas que estão internadas e que morrem e não são identificadas por um familiar, enfim, tem um... Mas quem Então tem. é isso. Em Campos eu tentei, até quando eu vim para cá, a gente tem mais 5 minutinhos, né? Quando eu vim para cá, eu pretendia estudar a loucura aqui em Campos. Porque aqui nós tínhamos, né, quando eu cheguei aqui em 2009, dois hospitais, o abrigo João Viana e o Henrique Roxo. Eu até cheguei, né, naquele momento, eu não sei o que eu vou fazer e tal, continuar na pesquisa. Vou estudar o hospital psiquiátrico em Campos, então. Aí fui a um deles e tentei, né, saber da documentação, porque eu queria mais ver isso, assim, do porquê que as pessoas eram internadas e tal. Só que eu não tive acesso, porque essa é uma questão, né, assim, são documentos que muitas vezes você não tem um arquivo, ou por várias outras questões que envolvem sigilo médico, etc., isso não é disponibilizado, né? E a gente está falando de uma história muito recente, e aí algumas responsabilizações podem ser feitas juridicamente, enfim. A gente não está falando do século XIX, por exemplo, né? Então as pessoas têm medo, é Sim. evidente que tem medo. Agora foi muito curioso também, né, mas não tão surpreendente, que uma das minhas interlocutoras da tese, que eu trabalhei com as relações de amizade e as subjetividades trans, uma delas me relatou que ela chegou a ser internada no hospital quando ela era adolescente. Caramba. Porque a mãe achava que ela tinha algum problema mental por ela se entender enquanto uma menina e ter um corpo de menino. Então, ela chegou a ser internada nesse hospital.
A Mayara está dizendo, o acesso é muito restrito aqui e acho que em todos os lugares. Aí é só ver o livro da Daniela Arbex para entender por quê, né? Tipo, o que foi o que foi e o que é esse Holocausto, né? E aí por que que esses documentos eles não são acessíveis? Por que que a gente não é só por uma questão de sigilo, né? Porque há muita coisa escondida ali, né? Há muita coisa cruel e perversa ali, como a gente tem em diversos momentos da nossa história, né? Verdade. É uma realidade, como você falou, muito próxima, né? Algo muito próximo e bem, às vezes, bem monstruoso por trás, né? Deixar isso um acesso muito livre vai Sim. causar um problema. Temos aí uns minutinhos. Mais alguém? Alguma pergunta? Acho que não. Vamos ver. Subiu uma aqui, da Mari também. Lá em Barbacena, eles se fecharam depois que saiu o livro. Não consegui quase nada quando estive por lá, só o museu mesmo. Eu não conheci Barbacena ainda, assim, mas é um projeto, é uma vontade que eu tenho de conhecer. Que a gente sabe que é muito delicado, né? Assim, e o que só para eu finalizar também Uhum. a minha parte, não é uma tentativa de encontrar mocinhos e bandidos, né? Dizer, os médicos. Não é isso. Não, mas é entender como que esse saber, né, que é o saber médico, ele contribui para operacionalizar determinada lógica social, né? Então, e não é acusar, né? Mas é entender que lugar social é esse que está sendo ocupado pelos médicos, por exemplo, né? E qual é o poder que eles têm, que eles estão colocando em ação ao emitir um laudo, por exemplo, dizendo que você é louco ou louca, né? E, historicamente, como que isso foi agenciado por aqueles que estão ou que estavam, né, nesses lugares de poder. Porque aí a gente tá pensando nisso, né, que há lugares de poder. Como nós exercemos também. Né? Nós, em sala de aula, nós estamos ocupando um lugar de poder. Sim. Claro que é diferente, enfim, mas o que nos possibilita pensar também a educação, né, o que a gente faz na educação, na sala de aula, enfim. Eu acho que isso é bastante importante. A Tânia foi minha professora, está aqui também. Obrigado, Tânia. Parabéns, está recebendo os elogios aí, pessoal O de João parabéns. Paulo apareceu aqui também, foi meu aluno ano passado. Foi muito legal. E é muito bacana assim, a gente ter esses. Eu te parabenizo, Matheus. Assim, agradeço mais uma vez pelo convite. Te parabenizo pelo projeto, que eu acho que é muito bacana, né? Assim, a gente. Porque muitas vezes a monografia fica lá meio esquecida, né? A gente fez na graduação, acabou. Só que a maior parte das vezes é o primeiro exercício de fato de pesquisa que a gente tem. Né? E voltar a minha monografia foi muito, muito gratificante, das recordações e tudo, mas também assim, de perceber como que o caminho que eu consegui construir, ele tem a ver com esse momento que eu tive ali na graduação, né? Com os professores e professoras que eu tive, enfim, que não veio do nada, assim, né? Isso foi muito importante, né? As pessoas que fizeram parte desse momento de formação na graduação, que é o momento inicial, né? E que se não fosse isso, talvez eu não tivesse seguido na história, talvez eu tivesse voltado e fosse fazer a comunicação, como era a minha ideia inicial. Então, é isso. Eu que agradeço, né? Agradeço mesmo, Rafa, por ter topado, ter dado essa aula aqui. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todos que nos acompanharam. O professor aqui, Tânia, falou que adorou o projeto, vai acompanhar também, indicar para os alunos. Eu agradeço, né? Eu acho isso, né? Às vezes o intuito era esse, né? De compartilhar o que às vezes fica esquecido, né? Porque às vezes a gente só termina lá o projeto e entrega para a instituição e fica, né? Ainda tem 20 segundos restantes aqui, então esse era o intuito. Rafa, novamente, muito obrigado. Foi Agradeço a ótimo. todos que nos acompanharam, todos que passaram por aqui, todos que ainda vão assistir, vai estar salvo lá no IGTV. Agradeço mesmo, muito obrigado, tá?
E aí, uma boa noite para todo mundo aí. Tá ótimo. Valeu, Rafa. Boa